Auto Rádio Show. Muito bom, de volta agora 10 horas 34 minutos na Prudente News. Estamos ao vivo por aqui. Olha, você acompanha a gente a partir de agora também pelo Facebook, tá? Você que está ligado aqui na Prudente AM 1070, pelo site também prudente.am.br, ou você ouve aí no aplicativo Rádiosnet. Pra galera que acompanha no rádio também, bom dia para você, ótimo sábado. E a partir de agora, a gente começa o nosso bate-papo. Já está comigo presente por aqui a psicóloga Ana Paula Fabrin. Ela é bacharel em ciência da computação. Ela também é psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialização em psicopedagogia institucional, mestre em ciência pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, atua em clínica particular em Presidente Prudente e é docente da UNOeste desde 2001. E ajudou na criação e atuação como psicóloga e psicopedagoga institucional dos serviços universitários da UNOeste. Deixa eu falar com a professora então, que está ao vivo por aqui. Ela vai falar mais sobre a sua formação e a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão infantil. Ana Paula, né? Bom dia, Ana Paula. Obrigado por estar aqui. Bom dia, Del. Um prazer estar aqui. Eu agradeço a presença e o convite. Espero ajudar um pouquinho a galera que nos ouve, né? Bom dia a todos. Obrigado, viu, professor? Aqui é a Rádio Prudente News. A gente está aqui no Auto Rádio Show. O principal objetivo é levar informação. Eu agradeço pela sua disponibilidade de vir até aqui. Com uma agenda muito corrida, conseguir um espacinho para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a depressão infantil. Pois é, a gente sempre arruma um tempinho, né, quando precisa, e eu acho que informação é sempre o caminho, né? Então, estamos juntos, espero poder ajudar as famílias com um pouquinho de informação para cuidar de um problema que está aumentando muito e trazendo muito sofrimento, né, principalmente para as famílias e para as crianças. Exatamente, e já começando a falar sobre esse tema, eu trouxe porque a gente tem acompanhado aqui, depois da pandemia, muitas informações, muitas notícias, e o número de crianças, adolescentes hoje com a depressão está sendo muito grande. Eu gostaria, professora, que conseguisse já explicar de cara para os ouvintes. Muitas pessoas ainda não entendem, falam sobre depressão, sobre tristeza, sobre a pessoa estar deprimido, mas é muito mais que isso, né? A depressão. Eu gostaria que a senhora começasse explicando realmente para o ouvinte entender o que é a depressão, que não é brincadeira, né? Exatamente. O principal, e como você disse já de cara, né, o que é importante a gente lembrar é que depressão não é frescura, pessoal. Não é preguiça, não é que a pessoa está inventando moda, né? É uma doença, é um transtorno do humor. E ela traz grande sofrimento para a pessoa que está acometida desse transtorno, né? Essa doença, ela pode ser silenciosa, ela nem sempre aparece como tristeza, isso é muito importante, principalmente com crianças. Às vezes ela pode aparecer como agressividade. A criança fica mais agressiva, mais birrenta, bastante isolada, não necessariamente triste. E isso já é um sinal para a gente começar a prestar atenção, tá? O mais importante de tudo, se nada ficar do que a gente conversar, é que frescura não é. Tá? É uma doença que precisa de cuidado, de atenção e de tratamento correto. E, professora Ana Paula, a gente está falando sobre esse tema, principalmente para os pais, né, que acompanham, muitos filhos são criados pelos avós. A senhora falou da birra da mãe. Existe sim aquela criança que faz mãe, que faz birra, né? Mas quais são os principais sinais, por exemplo, para o pai identificar sobre a depressão ou a criança está fazendo mãe ou birra? Assim, de repente, os pais ficam perdidos, vão levando nessa, é mãe, é birra, e de repente, quando vê, já está grave, né? Qual é o principal sinal, por exemplo, que os pais deveriam ficar atentos? Perfeito, excelente pergunta, Del, porque assim, a questão não é a birra em si, não é a agressividade em si mesma, mas a criança mudou em relação ao que ela era. Ela já era de birra, tudo, dependendo da idade, isso é normal, perto de 2 a 4 anos de idade, mas depois ela fica mais tranquila, ela é mais introspectiva, é o jeitinho dela. Mas, de repente, ela mudou a forma de reagir com os familiares. Ela almoçava junto, não almoça mais. Ela assistia TV junto com vocês e ela só fica trancada no quarto. Tem várias causas esse lance aí, mas tem que ficar de olho com essa mudança dela com ela mesma. Ela gostava de brincar, não gosta mais.
Gostava de jogar videogame, tá meio, ou tá jogando muito ou não tá jogando mais, né? Tinha um determinado grau de alimentação, comia uma determinada quantidade de comida que aumentou muito de repente ou diminuiu muito também. Então, a alimentação é um fator para observar. E, de repente, sem causa aparente, sem a criança estar passando por um regime alimentar monitorado por um profissional, né? Ela, do nada, ela passa a comer mais ou comer muito menos. Passa a dormir ou muito mais ou muito menos, né? Então, é uns extremos que nos preocupam. E a diferença em relação ao que ela era, não aos demais, não a um padrão social, mas a ela mesma, tá? Extrovertida, brincalhona, sorridente, tá quietinha. O quietinho fica bravo, explosivo de repente. Então, a diferença em relação ao que ele era, principalmente de 1 mês, 2 meses, começou a mudar nesse sentido com uma certa frequência, é bom a gente ficar de olho. Ana Paula, também afeta o sono? A criança pode perder o sono ou ficar sem dormir ou dormir demais? A senhora falou sobre ficar quietinho, parar de fazer o que faz, né? Esses comportamentos começam a ser mudados assim de repente ou vai assim aos pouquinhos? E o sono? Afeta o sono também ou não? Exatamente. Vai mudando até um momento que fica bem perceptível, tá? Então a pessoa fica diferente em relação ao que ela era, independentemente da idade, mas na criança isso fica bem visível, né? Porque ela é ativa, predominantemente ativa. Então, sim, o sono, a alimentação são afetados, para mais ou para menos. Então, ou ela dorme muito ou fica com insônia. Imagina, uma criança que brinca, saudável, não consegue dormir. O que será que está acontecendo, né? Ou dorme o dia inteiro, perde a fome, ou não sai da geladeira, come a todo tempo. Você percebe ali que aquela alimentação, aquele sono, não está de acordo com o padrão que ela seguia. Né? Ficar atento com a rotina. Então, uma criança que já não tinha rotina, sai muito, a família é festeira, não tem horário para nada, então fica mais difícil perceber isso. Numa família que tem uma certa rotina, essa alteração da rotina da própria criança, nela mesma, é um sinal bastante visível e que não pode ser negligenciado. Né? A gente não pode falar, vai passar. Às vezes está brava com o amiguinho, não é nada. Não, esse não é nada. Cuidado, a gente não pode deixar passar esses sinais. E se a pessoa, o pai, ou a mãe, ou a avó, quem cuida, percebeu esses sintomas assim, essas mudanças, qual o primeiro passo que ele deve fazer? Ele fica, de repente, meio perdido também, não sabe quem procurar, de repente não quer conversar com a família. Ele deve procurar alguém. Qual é o primeiro passo nesse caso? Exatamente, o primeiro passo é a própria criança. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com 2 coisas. Primeiro, que criança não é adulto em miniatura. Ela não pode ter as responsabilidades de um adulto. E, às vezes, ela está muito pressionada, por alguma razão. A criança, às vezes, passa por muita comparação e exigência nas escolas, tá? Tanto pela própria escola, pelos métodos de ensino, ou negligência excessiva. Ninguém liga para ela. E os próprios coleguinhas. Está crescendo muito essa questão de bullying, que também não é frescura, que é muito grave, que basicamente é uma comparação e uma destruição emocional da pessoa por ser quem ela é. Né? Então, assim, ela sofre, às vezes, muita exigência ou muita falta de olhar. São os opostos. Então, essa criança precisa ser ouvida. Precisa ser conversada, né? A gente precisa chegar para a criança, precisa falar, olha, eu estou notando que você está diferente, você não está dormindo, ou você está dormindo muito, né? Você parou de querer tomar banho, então, assim, a condição de higiene pessoal se altera também, ela dá o aspecto meio de largadinha, sabe assim? Ou fica extremamente explosiva. Né? Dá bronca por qualquer motivo, sabe o pavio curto? Que ele lança numa criança, isso aparece também. Grita muito, grita sem necessidade, às vezes a casa está em silêncio, ela está gritando para falar o que quer. O que é essa gritaria? Né? Ela está precisando ser ouvida mesmo. Né? Então, assim, sentar com ela, conversar o que está acontecendo, mas não é só deixá-la falar. É falar sabendo que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser cobrada.
e nem comparada com irmãos, com parentes, nada disso. Ela é única, nós somos únicos. E para alguns que alguma coisa é simples demais para ser resolvido, para aquela criança não está sendo simples. Às vezes está sendo muito difícil dela enfrentar um problema que para o adulto é uma bobagem. Pode ser uma bobagem, sim, mas para aquela criança está muito pesado. Então, valorizar, validar, dar importância àquele sentimento da criança, aquele sofrimento que ela está passando, como verdadeiro. E não só como verdadeiro, mas como grande o suficiente para fazê-la adoecer. Então, enxergar do ponto de vista dela, do tamanhinho dela, que ela aguenta aquilo ali. Então, conversar, tentar descobrir qual é o problema que está afligindo, mas ela só vai se abrir se ela tiver certeza que ela vai ser realmente acolhida. O que é ser acolhido? É eu poder falar e você, vamos supor que sou eu, tua filha, né? Sim. Eu falar para você e você falar assim para mim: nossa, Ana, como é grande o que você está passando, eu vou te ajudar. Vamos lutar juntos para eu te ajudar nisso. Porque está muito forte o teu sofrimento e eu me importo com o teu sofrimento. Independentemente do que seja, pessoal. Porque você vê hoje a programação da rádio falou bastante em preconceito, né, Del? Sim, também. Então, assim, preconceito é uma discriminação, é uma rejeição, aquilo que eu não aceito em mim. Ou nas minhas crenças, ou na minha forma de ver a vida. Você tem o direito de não acreditar ou de não aceitar certas coisas na vida, sim, mas não de impor isso ao outro, mesmo que seja teu filho, né? Não impor que ele siga os mesmos valores que você. A única exceção, gente, que mesmo na saúde mental e na psicologia a gente fala que precisa seguir, é não maltratar a si mesmo e ao outro. Fora isso, galera, qualquer regra de vida é válida, desde que a pessoa possa ser ela mesma, não importa como, ela precisa ter o direito de existir, né? Então, quando a gente acolhe ela como um ser humano, que é digno de respeito, de carinho, mesmo pequenininho, com 3, 4 aninhos, a gente consegue muita coisa. Ainda assim, não conseguimos, ou a família não consegue conversar, ou não tem condições de conversar com essa criança, aí a gente precisa de ajuda profissional. Aí precisa, no sistema de saúde público, procurar ajuda para essa criança, né? Se em casa a gente não sabe como conversar com ela, a gente aprende com os profissionais e a gente encaminha ela para o tratamento adequado. Com psicólogos, psiquiatras, que outro preconceito aí, galera, não trata de louco, sim, certo? A gente trata do sofrimento, inclusive das crianças, né? Exatamente, e tá para isso o profissional, para ajudar, para realmente nesse momento aí, a Ana Paula Fabrin falando muito importante sobre a depressão, sobre esses cuidados com a criança, esse olhar, e você, Ana Paula, falou sobre esse diálogo que muitas vezes as famílias têm perdido, né? Deixa o menino para lá, deixa a criança, acha que dá um brinquedo, dá um celular, deixa ele assistindo lá à vontade, tá dando tudo, e esquece essa parte afetiva, esse diálogo, esse cuidado que é importante, para não chegar também nesse momento, né? Então é importante alertar os pais aqui, é muito importante o diálogo entre filhos, né? Entre a família também, né? Inclusive, até acrescentando a isso, a gente tem aquela cultura de achar que o tempo cura tudo, não é mesmo? Sim. Sim, de fato isso era verdadeiro há 10, 20, 30 anos atrás, porque o tempo demorava para passar, pessoal, dava tempo para a gente assimilar um problema, resolver com os coleguinhas, se virar, e o tempo ajudava a cicatrizar. Hoje o tempo é rápido demais. A gente não tem tempo de assimilar um problema que já vem outra paulada na sequência. Sim. Então, não podemos deixar o tempo curar as coisas, porque tempo ninguém tem mais, né? Exatamente. Então, a gente precisa dar uma ajudinha nisso, nesse olhar e nessa conversa com as crianças. Muito importante, então. Lembrando você que está ligado aqui, agora 10h49, o Alto Rádio Show de hoje, falando sobre a depressão infantil. Ana Paula, a gente já ouviu falar muito de depressão já há um certo tempo. Até foi dito aí que era doença de velho, devido aos problemas, todo mundo passava por uma depressão, por dificuldade. E hoje estamos falando desse assunto, depressão infantil. A partir de quando, mais ou menos assim, que começou a ser reconhecida como depressão realmente infantil nas crianças? É um tempo recente ou já é muito tempo que tinha, a gente não falava muito sobre isso? Na medicina, já desde que se estuda sobre depressão, a gente tem dados já levantados
de depressão infantil. O problema é o reconhecimento, né, social, a validação. Muitas vezes a criança é negligenciada nesse sentido. Ela acha que é frescura, que ela está agressiva, que ela é mal educada, que ela está quieta demais porque ela não tem o que fazer, coisas assim. As questões culturais, às vezes, mascaram a identificação do problema, né? Agora, a depressão, ela já vem trabalhada há décadas, só que na saúde mental. A questão é a sociedade reconhecer como um transtorno, como uma doença realmente tal qual qualquer outra, né, que a gente enfrenta. Sim, na verdade, isso mesmo. Porque a gente falando também sobre essas crianças, sobre todos esses problemas aí, a professora lembrou muito bem aqui, a psicóloga Ana Paula Fabrin, sobre esse cuidado que é importante ter e também esse descaso. Muitas vezes a criança é um pouco deixada de lado, né? E a gente fala sobre isso porque tem pais, tem mães que deixam realmente as crianças para a escola cuidar. Isso é importante, a gente tá atento. Cada pai tem responsabilidade, não só a escola. E toda essa pressão que colocam para as crianças, elas acabam entrando em depressão, entrando nesse sintoma. E a gente tem algum fator principal que causa isso, além de tudo isso, que pode aumentar o risco da criança sofrer uma depressão? O que mais que pode influenciar, levar uma criança a entrar numa depressão? Vixe, é um bolo feito de tantos ingredientes, pessoal. Uma doença mental, né, como a ansiedade, a depressão, as fobias, os transtornos de personalidade, etc. Tudo que é saúde mental, ela tem inúmeros fatores. Existem fatores genéticos, sim. Podem reparar que nas famílias onde tem deprimidos, isso acontece com a avó, aí depois aparece com a tia, com a mãe, com a filha. Então, existem questões genéticas, né? Existem questões sociais. Vocês já ouviram falar que é doença de velho e também doença de rico, não é isso? Porque pobre não tem tempo para ter depressão? Exatamente. Não é assim não, galera. É que a gente não tem tempo de tratar, porque tem que trabalhar, não dá tempo de fazer nada, não é mesmo? Mas a depressão às vezes está ali guardadinha, te fazendo não querer sequer usufruir do fruto do seu trabalho, né? Não estou falando de dinheiro, mas de usufruto do dia a dia. Quer dizer, você não vê alegria em nada. Aquilo que você tinha interesse não tem mais. Até para jogar uma bolinha, um churrasquinho, churrasco nem mais nada agora, mas que seja lá uma saladinha no final de semana, né? Aquilo que a gente pode pagar. Mas a gente tinha esse convívio social, conversar com a vizinha, bater um papo. As pessoas vão perdendo isso e não vai percebendo. Isso sim é depressão em todas as classes sociais. Ela está em todas as idades, mais fatores de vulnerabilidade social interfere. A pobreza ajuda a piorar o cenário, porque a gente fica mais carente ainda de necessidades básicas. E o pior, né, a depressão ela é basicamente alimentada por pensamentos negativos. Quando eu tenho um pensamento negativo sobre mim mesma, por exemplo, eu não sirvo para nada, nada que eu faço dá certo, eu não sou importante. Veja que essas frases aparecem em todas as idades, né? Então, assim, eu não sirvo para nada, eu não sou competente, eu não sou capaz. Coisas assim, traz um humor deprimido. E também um olhar negativo para os outros. Ninguém presta, ninguém se importa comigo, as pessoas não são confiáveis, nunca nada dá certo comigo, nunca é muito tempo, gente, nada é muita coisa. Ninguém gosta de mim, ninguém é muita gente, galera. Então essa generalização negativa é que vai trazendo a depressão. Agora, um pensamento negativo se forma de várias formas. Tem a genética, tem a questão social, sim, tem o ambiente escolar, tem a questão da sociedade de hoje, que tudo se compara, o brasileiro se compara demais, né? Sim. E fica olhando nas redes sociais quem é melhor do que alguém, essa comparação, essa exibição extrema do sucesso, da beleza, de padrões que ninguém consegue seguir, mas que todo mundo cobra de si mesmo e ao outro, também interfere nesses pensamentos, porque aí eu falo, poxa, eu não consigo ser linda, maravilhosa, alta, rica, moderna, magra, jovem, quanta cobrança, né? E essas cobranças já estão chegando em crianças de 7 anos,
Quantas criancinhas que ao invés de brincar, tá pensando que não é bonita o suficiente, que não é legal o suficiente com o amiguinho para ser aceita. Olha o desespero das pessoas para serem aceitos. Então tá tendo regra demais, exigência demais para eu te aceitar, né? Isso gera um pensamento negativo em mim. É esse pensamento negativo que levanta a depressão. Aí vai para o corpo. Então começa em toda essa questão biológica, social, ambiental, né, da nossa sociedade, vai para os meus pensamentos, eu aceito aquilo como válido, aí vai para o corpo, né? Então é assim que a psicologia enxerga o início das doenças mentais, que é validado pela medicina também. Muito bem, a gente falando sobre esse assunto, você que está acompanhando o Auto Rádio Show de hoje, agora 10h55, você tem criança, tem adolescente, é muito importante esse cuidado, viu, gente? E a professora lembrava aqui sobre as redes sociais. Hoje a criança está muito pequena já nesse mundo social, nesse mundo aí virtual, né, professora? E acaba realmente influenciando. Tem gente que entra em depressão, já vi história, fatos que a gente noticiou por aqui, porque uma postagem dela não teve o tanto de clique, de visualização, quanto o da amiga teve, né? Para ver uma comparação tão boba de uma rede social, a pessoa não consegue alcançar aquele nível que ela gostaria de ter e se compara com o outro. Isso realmente deixa a pessoa deprimida, né? Muito. Aquela concorrência. Porque é como se para eu existir, para eu ser feliz, eu dependo do seu like. Você já pensou a vulnerabilidade que isso me traz? A fragilidade que isso me traz? Imagina que eu dependo do seu olhar para eu ser aceita? Gente, não dá para agradar todo mundo. Os grandes líderes religiosos nunca conseguiram isso, com todo o respeito a todas as religiões, né? Mas grandes artistas não conseguem agradar todo mundo, grandes políticos não conseguem, nem a Beyoncé, galera. Consegue, quanto mais a gente, não é mesmo? Então, assim, a gente fica na dependência de ser aceito a partir do olhar do outro. Esses likes externos, vamos dizer assim, que hoje está em todos os momentos da nossa vida. Como se para eu ser aceita, eu tenho que ser perfeita a partir do olhar do outro. Que jeito, gente! Alguém não vai gostar de mim, não é? Olha, vamos comparar as nossas vozes? A voz de um radialista não é linda demais? Não é uma delícia ficar ouvindo a rádio, né? Não é chique demais? Tem uns que são, realmente. Agora, a minha aqui toda rouca, aqui de tanto dar aula, tem gente que adora a voz, tem gente que detesta, né? Tudo bem não gostarem da minha voz, tudo bem gostarem, mas a minha existência não pode depender disso, né? Então, a minha existência, quem eu sou, tem que ser importante. Para o que eu já faço. Não num sentido que me torne melhor que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas num sentido que me torne tão importante quanto os outros. E isso criança, jovem, adulto, de maneira igual. Né? Porque é criancinha que não merece o mesmo dignidade ou respeito na sua existência. A gente precisa existir apesar de gostarem ou não da minha voz. E por aí vai, né? E não por causa da minha voz. A voz é só um exemplo, mas a gente usa isso para tudo, né, Del? Aceitação, em primeiro lugar, aceitar, né? A gente mesmo tem que se aceitar, né? Exatamente. Bom, agora são 10h58 aqui na Prudente News e a gente volta daqui a pouquinho, vamos um breve intervalo aqui. O Márcio Zum está mandando uma dúvida, já vamos falar com a doutora, com a professora aqui, né, trazendo informação, a psicóloga Ana Paula Fabrim, e a gente vai voltar aqui com o pessoal do WhatsApp também, para falar um pouquinho mais sobre as dúvidas dos ouvintes aqui da Prudente News. Para você que está ligado aí, o WhatsApp é o 996333398. E as dicas muito importantes, esse cuidado, esse olhar para a criança, para o adolescente, porque é nesta fase que a gente está destacando hoje realmente o número de depressão e já abordar um pouquinho sobre suicídio, que também aumentou, né? A gente vai trazer sobre isso daqui a pouquinho, Ana Paula, sobre esse alerta para os pais aí. Vamos para um breve intervalo, agora 10h58, a gente volta já continuando aqui ao vivo no Auto Rádio Show. Auto Rádio Show. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Novo Gol completo a partir de 59.850 com taxa zero. T-Cross com entrada mais saldo em 36 meses com taxa zero. Liane Veículos, Prudente, Venceslau e Primavera. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
Você sabia que pode comprar tudo o que precisa sem sair da sua casa com a comodidade, segurança e credibilidade que só o Magazine Luiza tem para você? Acesse agora mesmo magazinevocê.com.br/Magazine Info e confira magazinevocê.com.br/Magazine Info. Lá você encontra tudo o que precisa em 10 vezes sem juros, com a garantia e entrega do Magazine Luiza. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Nova Dinâmica Imóveis, Rua Cassimiro Dias, 763, Centro. Lá você tem assessoria jurídica e contábil. Você terá lucro no presente, estabilidade no futuro. Nova Dinâmica Imóveis, telefone 3221-8834, repetindo, 3221-8834, Nova Dinâmica Imóveis, segurança e prosperidade. A Laser Print, agora com corte a laser em MDF e acrílico. Você que trabalha com artesanato já sabe onde encontrar produtos em MDF. Laser Print, telefone 3221-2977, Rua Doutor José Foz 2967, Vila Formosa, em Prudente. Laser Print, a solução em impressão digital e produtos em MDF. Visite nosso site laserprint.com.br. Top Rodas e Pneus. Faça a revisão do seu veículo e ande com mais segurança. Pneus, trocas de óleo, freios, suspensão e balanceamento. Orçamento sem compromisso. Top Rodas e Pneus. Temos rodas de liga leve personalizadas e pneus perfil baixo. Venha conferir. Avenida Brasil 2456. Fone WhatsApp 18 99 110 0434. Top Rodas e Pneus. Auto Rádio Show. Opa, de volta, agora 11 horas e 1 minuto, 11h01 na Prudente News. Estamos de volta por aqui no Auto Rádio Show nesse sabadão. E olha, deixa eu falar para você, aqui com a gente também tem as farmácias Nissei, em Presidente Prudente, com dica de medicamento, perfumaria, produto de beleza, higiene pessoal, você encontra nas farmácias Nissei. São 3 lojas aqui em Prudente, viu? Olha só, anote o endereço. A primeira loja aqui na Avenida Washington Luiz, número 800, tem uma Nissei bem no centro da cidade, fica na Rua Barão do Rio Branco, 425, e a outra na Avenida Manuel Goulart, 1550. Compromisso em ser mais que farmácias, Nissei em Presidente Prudente, lojas modernas, confortáveis, esperando por você com bom atendimento. Agora são 11 horas e 2, 11 e 2, de volta aqui. A gente continua nosso bate-papo ainda, falando hoje sobre a depressão infantil. O Márcio Zum está acompanhando a gente, o Rogério, a Simone, a Aline, pessoal que está ligado aqui na Prudente News também, obrigado pela sintonia. E recebemos o WhatsApp aqui do Márcio Zum. Ana Paula Fabrinho, eu gostaria de começar nosso bloco agora falando sobre os videogames. Tem muita criança que se prende no videogame. E o Márcio tem um caso aqui muito semelhante do filho tudo querer estar no game, jogo. Ele se esconde. Se deixar, ele disse que o menino passa 24 horas no videogame. Isso pode ser uma fuga, pode ser um início de depressão, ele está com medo. O que ele pode fazer? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. A gente está muito sem opção, as crianças estão sem opção para brincar, para um lugar onde elas não são julgadas, pessoal. A questão é julgamento hoje. Antes a gente brincava de bola, se arrebentava e tudo bem. Hoje, se você se arrebentar, você é errado. Se você é errado, você é um fracassado. E se é um fracassado, você não merece estar no meu grupinho, sabe assim? Então a gente tá exigindo demais a perfeição em tudo que a gente faz, né? A criança às vezes não está se vendo ouvida, nem pelos colegas, nem por professores, nem por familiares. Aí o joguinho é tudo de bom, porque o joguinho eu controlo, né? Se eu quiser continuar, se eu quiser ser linda, bonita, feia, se eu quiser avançar nas etapas, depende só de mim. Às vezes a gente está precisando ter um pouquinho de controle da vida, não é não? Porque está muito assustador. Tudo está sendo alvo de que eu não consigo decidir, eu não consigo falar. Não é a única explicação, tá? Videogame é prazeroso também, mas porque também não frustra.
Outra situação muito difícil hoje em dia, porque antes as frustrações eram acolhidas. Quando eu tinha um problema, eu era ouvida por alguém. Se não fosse pela minha mãe, era pela vizinha, pela tia, pelo professor, por um coleguinha. E hoje, quem que te ouve? Se a gente erra, né? Então hoje, honestamente falando, Del, tá muito difícil da gente ser ouvido ou na escola, o coleguinha não quer saber de mim, o professor não tem tempo para mim, a escola me cobra e acho que eu que estou errada, que é o meu pai e não é nada a ver, a minha família me cobra, às vezes precisa trabalhar muito e não tem tempo para mim, a minha igreja não tem tempo para mim e às vezes cobra, né? Então absolutamente nada contra uma religião, mas alguns religiosos também não têm tempo para os outros. Então, onde eu vou? Onde tem tempo para mim. Então, os avatares têm tempo para mim. Os personagens me ouvem, me abraçam, eu ganho um jogo, eu me sinto minimamente capaz de fazer alguma coisa. Isso é um dos motivos, tem milhares, né? Mas, em vez de tirar o jogo, coloca coisa boa. Se você ama o teu futebol, eu não vou tirar teu futebol para você conversar comigo. Eu preciso fazer que a minha conversa com você seja tão boa quanto o futebol. Aí você vai não só ouvir o futebol, como você vai me ouvir também, né? Então, assim, em vez de tirar o que traz um pouco de alívio para essa criança, colocar alternativas igualmente boas. Pode ser trazendo amiguinhos dentro de casa, mas ficando junto para evitar as maldades, né, vamos dizer assim, as cobranças entre as crianças. A gente precisa educá-las a se respeitarem, a se aceitarem pelo que são, não pelo que deveria ser, né? Então fazer mais socialização prazerosa, passear um pouquinho com essa criança num parquinho livre da tua cidade. A gente não precisa gastar dinheiro com essa criança, a gente precisa participar, se envolver mais com a vida dela. Ai, como é que foi seu dia hoje na escola? Ai, foi legal. Às vezes ela fala foi legal e está sofrendo um monte de questão. Será que a gente conhece a nossa criança? Será que a gente conhece o que é legal para ela? Sabe aqueles programas de TV onde a gente pergunta tudo sobre o parceiro para ver se a gente ganha pontos ou não? A gente ganha dinheiro se eu conhecer tudo sobre o meu parceiro? Sim. Será que a gente passa nesses programas se eu conhecesse o meu filho do jeito que a gente... Você sabe a cor que ele gosta, a música preferida, a roupinha que ele gosta de usar, os brinquedos, os ídolos deles. E as músicas? E a tarefinha? O que ele acha mais fácil, mais difícil? Será que a gente conhece o nosso filho? Então, se a gente conhecesse nesse grau, será que eu conseguiria saber o que ele gosta, o que o atrai, né? E o que igualmente faria bem para mim? Porque também esses pais estão muito cobrados, né? A gente se sente culpado por tudo hoje. Então, a gente está precisando de afeto, né? Afeto um com o outro, um olhar mais humanizado e nos conhecermos também. Será que o teu filho te conhece? Porque também a gente não pode ser super-herói, né? O tempo inteiro. Então, assim, será que ele conhece tuas angústias? Será que ele sabe que a gente falha também e que tudo bem errar, né? Porque hoje o erro é inadmissível. Sim. Então, assim, tudo bem errar, pessoal. E errar não é fracassar como ser humano. E as pessoas confundem isso, né? Errar faz parte do crescimento. Quem nunca erra é quem nunca fez nada, sim, não é? Então, é muito complexo, né, Del? Mas eu acho assim, em vez de tirar o que ele busca, acrescentar alternativas. Brincar junto, vamos jogar bola junto, vamos fazer um lanchinho da tarde com os amiguinhos, mas tem que estar junto, né? Essa presença já é muito importante, né? Sim. E a gente fala sobre esse assunto porque tem pais realmente que deixam os filhos. A gente volta a lembrar aqui esse cuidado hoje de estar junto com o menino. Não é necessário, de repente, muito dinheiro, porque pode sair num parquinho. A professora falou muito bem aqui. Só para você estar uma tarde junto com o seu filho, para passear, para ouvir, para ter esse diálogo, pode salvar uma vida, né? Nem muito dinheiro e nem muito tempo. Sim. Tá? Tem gente que fala assim, mas eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou fazer? Não tem como, claro, não tem como. E a criança entende isso. Mas você não precisa ter 2 horas por dia, todo dia com a criança. Às vezes eu tenho 1 hora na semana com essa criança. Mas que essa 1 hora vale a pena pela semana toda, né? Então é qualidade do tempo, é o quanto eu me importo com ela naquela 1 hora. Sim.
Ok. Isso é muito bom. Agora são 11h09 no Alto Rádio Show, falando sobre a depressão infantil, cuidado importante com seu filho. A gente está aqui com a psicóloga Ana Paula Fabrin. Todas essas dicas é importante, você que está ligado aí, muito obrigado pela companhia também. Agora eu gostaria de abordar um pouquinho sobre esse assunto. A gente fala da depressão, eu acho que é tudo isso que a Ana Paula Fabrin falou, mas eu queria saber por que tantos jovens ultimamente têm tirado a vida, chega ao suicídio. Jovens que de repente têm tudo ao ver na sociedade, né, e acaba tirando a própria vida. Por que o número de suicídio tem aumentado tanto? O que tem interferido tanto hoje, Ana Paula? Pois é, inclusive esse suicídio está chegando e aumentando com crianças na faixa etária de 7 a 10 anos, aumentou muito. Muito. Né? Você vê uma criança nessa idade querer morrer. Sim. Na verdade, eu vou falar uma frase um pouco forte, tá? Mas a criança, o jovem, o adulto está concretizando o que já aconteceu com ele emocional e socialmente, tá? Então, geralmente, claro que tem exceção, cada caso é um caso, os transtornos mentais têm aumentado muito, isso também é um fator de risco para suicídio, o uso de substâncias que tem aumentado demais, cada vez mais jovens muito novos já ingerindo bebida alcoólica, que não é um suquinho, né? Ela traz alterações neurológicas muito importantes que a gente precisa estar atento e nem sempre é respeitado, né, a questão de ingerir bebida alcoólica com moderação apenas após 18 anos, porque não é uma frescura isso, uma regra qualquer, é porque o cérebro não está em pleno desenvolvimento até os 18 anos e o álcool faz uma tragédia ali. Nós estamos vendo crianças cada vez mais cedo sendo medicalizadas de maneira às vezes inadequada, excessivamente medicalizada, e aí inclusive a medicina está trazendo um alerta sobre isso. Os nossos problemas interpessoais entre as pessoas nem sempre se resolve com remédio, se resolve com conversa, afeto, né? Mas não, é melhor dar um remedinho para acordar cedo, um remedinho para dormir, um remedinho para resolver os nossos problemas. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente não está tendo tempo, não é só de relógio, mas investimento emocional nas nossas famílias. Está cada um por si. A gente está muito individualista, né? Então essa sociedade, cada um por si, anula o outro. Então essas pessoas estão muito sozinhas. Fica doente para ver quem te visita, meu amigo, tá? Quem telefona para você e te manda um bolinho porque você tá semana sem poder fazer comida, porque adoeceu, né? Então assim, esse cuidado de um para com o outro, isso está muito reduzido e isso tem afetado muito. A criança muito sozinha, aquilo que eu falei. Para piorar, tem as questões de preconceitos e tabus da sociedade, com tudo hoje, com tudo. Se ela é gorda, se ela usa óculos, se tem a questão de sexualidade, que é um outro tema, a gente pode marcar isso um dia, né? Bom. Não é escolha, galera, a gente nasce com essa condição humana, né? Então, assim, não é perversão, não é, com todo o respeito a tudo, mas não é demônio, não é nada disso, mas as crianças estão sendo elas mesmas e não podem ser. E aí não tem suporte, não tem apoio, tem preconceito, tem rejeição, tem discriminação e não tem a escuta, né? Não tem conversa, tá sozinha. Já é difícil viver assim para um adulto. Sim. Calcule uma criança que não está conseguindo compreender todo o contexto. Aí ela vai na internet. Aí na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que ensina o que não deve, né? Ela está sem supervisão, mas não só supervisão no sentido de tomar conta, de controlar. Isso tem bastante, mas tem pouco acolhimento como ser humano, né? Aí ela só concretiza, o que eu vou falar é pesado, mas é o que a gente vê. As pessoas de todas as faixas etárias estão concretizando no corpo o que fizeram com ela psiquicamente. Ela já está morta psiquicamente, ela está morta emocionalmente, socialmente, porque ninguém a aceita como ela é. Às vezes eu estou exagerando aqui, tem exceção para tudo que eu estou dizendo, mas está bem difícil, gente. A gente precisa se olhar como coletivo mais vezes, né? Porque nós somos diferentes, sim.
mas também somos muito semelhantes. E somos iguais no sentido de todos precisarem de afeto e a necessidade de se sentir feliz como pessoa. Pelo que são, não pelo que deveria ser. Muito bom. Não sei se eu exagerei. Tá é um assunto muito complexo, tem muitas variáveis. Sim, sim. Mas acho que esse é o que mais predomina. Exatamente, é isso mesmo. É importante, eu acho que todo esse olhar, esse cuidado, esse diálogo, este amor, né, ao próximo, eu acho que, Ana Paula, eu sei, a sua área é a psicologia. A gente não vai criticar religião nenhuma, mas falar de Deus é importante. Eu acho que falta muito hoje no coração das pessoas esse Deus, Sim. que é esse amor ao próximo, esse cuidado, Sim. esse olhar. Exato, mas não impor um Deus igual para todos, né? Respeitar que o seu Deus precisa ser respeitado, o meu Deus, e assim por diante. Todas as crenças merecem respeito e é importantíssimo ter uma crença, sim, em algo, tá? Em algo que te traga sentido na vida, que te traga um porquê de você existir. E isso precisa ser passado nas nossas famílias, porque precisa voltar a conversar sobre isso. Né? A gente precisa conversar por que eu estou aqui, qual a nossa função nessa vida que temos, e se não temos, a gente tem condição de criar. Né? Se eu não sei o sentido da minha vida, eu posso escolher qual será. Né? A única regra que eu acho que não traz nada de bom é se prejudicar ou prejudicar alguém. Fora Sim. isso, as crenças, o apoio coletivo, como seres humanos, mas também seres que acreditam em algo que dê sentido às suas vidas, é fundamental para a saúde mental. Muito bem, e agora são 11 horas e 16 minutos, o diálogo é importante, este estar presente, tudo isso que a gente fala para você que está acompanhando o nosso programa Auto Rádio Show de hoje, e a gente quer encerrar aqui nosso bate-papo sobre este errar, né? A professora Ana Paula Fabrin, psicóloga, trouxe muitos conhecimentos compartilhando com a gente hoje, este tema muito realmente cuidadoso de ser falado, e é importante salvar nossos filhos, salvar as crianças, né? Então eu acho que de tudo que a gente tira, qual a sua conclusão hoje para este momento aqui, Ana Paula Fabrin, sobre tudo isso que a gente falou, esse olhar, esse cuidar, estar presente, né, dialogar com os filhos, isso é importante, cuidar. Qual a conclusão que você daria hoje para os ouvintes aqui da Rádio Prudente News sobre a depressão infantil? É uma coisa, novamente eu reitero a importância de vocês validarem isso como uma doença real, né? Ela não é bobagem, ela não passa sozinha, né? E a gente precisa se cuidar um do outro. Enquanto a gente só olhar para nós mesmos, sente-se aquele vazio existencial que não passa nunca, aquela solidão que mesmo que você está na torcida do teu time favorito, você se sente sozinho, né? Essa solidão, ela passa com o coletivo, comigo cuidando do outro, não de mim mesmo, e vice-versa. A gente precisa se aceitar de forma incondicional. O que é isso? Sem estabelecer condições. Del, eu te aceito pelo que você é, pelo fato de você existir. Meu filho, o fato de você existir na minha vida, isso basta. E vice-versa. Eu não preciso estabelecer uma regra para eu te aceitar. Você não tem que ser perfeito ou diferente do que eu acredito para eu te aceitar. Eu acho que isso passa de uma regra fundamental de vida, de afeto, que todos estão precisando muito. E quando alguém pedir socorro, encare que isso é realmente real, verdadeiro, importante para esse outro, ele precisa ser ouvido. A gente precisa se acolher mais, né? Julgar menos, cobrar menos, aceitar mais pelo que somos, não pelo que deveríamos ser. Isso facilita tanto, né? Sim, muito bem. É importante toda essa informação. Eu gostaria também, Ana Paula Fabrin, que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse atendimento. Aqui em Prudente, por exemplo, sobre a SUAP da UNOeste, como que funciona, e também aqui onde a pessoa pode encontrar, porque de repente a gente já está, um ouvinte acompanhando o nosso programa, já está nesse limite, já conversou, já dialogou, precisa de uma ajuda de um profissional. Claro. Existem meios públicos, né? Não é todo mundo que tem condições hoje de procurar um psicólogo profissional aí particular. Exatamente. Como que pode recorrer hoje? Quais são as vias? O SUAP, onde eu trabalho, lá na UNOeste, é um serviço exclusivo para os alunos, para os docentes, né? De apoio, de suporte psicopedagógico. E temos a clínica também de psicologia, que atende toda a região gratuitamente. Então, existe um caminho aí que a universidade também presta para a sociedade. Mas, como saúde pública,
A gente tem os recursos da saúde, que seriam nas UBSs, né, nos centros de saúde primário, nas UPAs. Numa emergência, aconteceu uma situação grave de uma tentativa real de suicídio, alguém está se machucando, alguém está violando a própria vida, leva para as UPAs o quanto antes, né, que é um pronto atendimento. Se não tiver, nas nossas redes de assistência social públicas, que são fantásticas, como o CRAS, o CREAS, os CAPs. CAPs é exclusivo para atenção psicossocial. Então, para essas questões de transtornos mentais, os CAPs 1, 2 e 3, o 3, por exemplo, ele é especializado inclusive em questões envolvendo suicídio, né? Então, CAPs, CRAS, claro que o CRAS não vai tratar, mas ele é um ponto de acolhimento ali que ele consegue triar e conseguir te encaminhar adequadamente aonde você precisar, nos postos de saúde, na busca sempre de um profissional psicólogo e psiquiatra. Um não substitui o outro, porque o psiquiatra vai tratar as questões biológicas dos sintomas com as medicações que são muito importantes, e o psicólogo vai na causa do problema, nas questões sociais, ambientais que estão alimentando aquela depressão, e o trabalho em conjunto é o de melhor eficácia. E acompanhamento da família. A família precisa garantir que essa pessoa seja tratada e acompanhá-la junto. Sempre presente, né? Sempre presente. Ana Paula Fabrim, muito obrigado por participar com a gente hoje aqui no Alto Rádio Show. Eu achei muito proveitoso o nosso bate-papo, as informações que a senhora trouxe compartilhando para o ouvinte da Prudente News. Eu gostaria de agradecer imensamente pela disponibilidade. Nossa, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Se puder ter ajudado pelo menos uma pessoa, a gente já cumpriu o nosso dia de hoje, já salvamos o sábado, né? Sim, com certeza. E eu espero que todos vocês também se ajudem mutuamente, que aí a gente consegue sair dessa, pessoal, com uma qualidade de vida muito melhor, não necessariamente dependendo do que a gente consegue comprar, sim, né? Mas sendo pessoas, nos cuidando mutuamente, eu só tenho a agradecer. Tá? Muito bem, e a gente pode marcar outro dia para outro tema, né, professora? Estou sempre à disposição. Que bom, né? Eu agradeço. Obrigado, tchau, tchau, e bom final de semana. Beijo a todos, muito obrigada. Bom, agora são 11h21 na Prudente, 11h21, eu volto daqui a pouquinho com o Dr. Rodolfo Risotto, hoje online por telefone, trazendo informações para você motorista. Fique ligado na Prudente News, 11h21. Alto Rádio Show. A Laser Print, agora com corte a laser em MDF e acrílico. Você que trabalha